Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, pessoal, começando a semana onde o Internacional tem um jogo difícil diante do Flamengo nesse meio de semana para recuperar um jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois desse confronto, o Inter fica em número de igualdade de jogos dos demais adversários. E o Internacional pegou um adversário direto para ingressar finalmente no G4 do Brasileirão, deslumbrando lá na frente uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o título do Campeonato Brasileiro, Matheus, é possível? Eu quero a tua opinião. E eu vou trazer também aqui um relato do técnico Roger Machado sobre esse assunto. Ele foi perguntado na entrevista coletiva pós-vitória diante do Atlético Mineiro nesse último sábado. Vitória importante do Colorado diante de um adversário difícil, que vem muito bem nas Copas, onde o técnico Roger Machado foi indagado sobre a situação do título brasileiro, onde ele deixou bem claro que o objetivo do Internacional é o G4, é uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América, mas enquanto tiver chance matemática, tudo pode acontecer. Ele deixou meio que em aberta a situação para não fazer uma promessa ao torcedor também, para não colocar um peso a mais em cima do grupo de jogadores, onde a gente vê um ambiente leve, um ambiente de um grupo unido. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas o título, gente, é difícil. O Inter vai igualar o número de jogos agora, jogando contra o Flamengo. O Inter é o quinto colocado com 52 pontos. O Flamengo hoje, adversário direto do Internacional para uma vaga no G4, é o quarto colocado com 54. Tem 2 pontos a mais do que o Colorado. E o líder do campeonato é o Botafogo, que vem numa ascensão muito grande. Está muito bem nas Copas e também no Brasileirão. O Botafogo é o primeiro colocado, o líder, com 64 pontos. 3 pontos a mais do vice-líder, que é o Palmeiras. O Inter hoje tem 12 pontos de diferença do líder Botafogo. O Inter vencendo esse jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira no Beira-Rio diminui esse número de 12 para 9 pontos de diferença. Tem um confronto direto diante do Botafogo. O Internacional, até a 38ª rodada do Brasileirão, o Inter pega o Flamengo agora no Beira-Rio em casa, pela 31ª rodada. Depois, pela 32ª, ele enfrenta o Criciúma em casa. Depois, na 33ª, o Fluminense em casa. Depois, o Vasco fora na 34ª. Na 35ª, o Bragantino em casa. Depois, na 36ª, o Flamengo fora. Na 37ª, o Inter enfrenta o Botafogo, um confronto direto. Depois, o Internacional enfrenta aí na 38ª rodada o Fortaleza fora de casa, encerrando sua participação no Brasileirão de 2024. O Botafogo tem como adversários até a última rodada do Brasileirão, tem o Botafogo em casa pela 32ª rodada. Depois tem o Cuiabá em casa também, na 33ª. Na 34ª enfrenta o Atlético fora de casa. Na 35ª o Vitória enfrenta o Vitória em casa. Na 36ª um confronto também direto diante do Palmeiras fora de casa, jogo difícil esse Botafogo. Na 37ª enfrenta o Internacional no Beira-Rio. E encerrando sua participação e recebe o São Paulo em casa, encerrando também sua participação no Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar aqui as comparações de jogos, quem tem mais dificuldade, na teoria seria o Internacional, mas o Botafogo tem 2 ou 3 adversários difíceis pela frente. Tem o São Paulo, tem o próprio Internacional, tem o Palmeiras, tem o Atlético, tem o confronto contra o Vasco já na próxima rodada. Então, em questão de título, gente, é muito difícil. São 12 pontos de diferença. Mesmo que o Internacional vença o Flamengo, fica 9 pontos de diferença. É muito difícil, gente, muito difícil. É muito difícil o Internacional buscar o título, mas o foco é o G4 e o foco é sempre o próximo jogo. Jogo a jogo, o Internacional vai de grão em grão aí, indo a passos largos e objetivos rumo ao G4 do Brasileirão. E o Internacional, após a vitória diante do Atlético, soltou os bastidores, sempre como o Inter sempre faz, após jogos dos bastidores, pós-partida, onde a gente viu nos bastidores um grupo unido, um grupo forte, um grupo unido. A gente vê uma outra atmosfera nos bastidores do Internacional. A gente vê jogadores
que chegaram há pouco tempo, mas com uma identificação muito forte. Vamos ter um reforço importante diante do Flamengo, que é o volante Fernando, voltando a estar à disposição, fazendo aquela junção com o Thiago Maia no meio-campo colorado. Então, é um jogo difícil, que pode ter um Flamengo um pouco desfalcado, porque o Flamengo tem essa questão da Copa do Brasil também para disputar a final da Copa do Brasil diante do Atlético. São jogos aí difíceis que o Internacional tem até o final do Brasileirão e que mostram nos bastidores de um grupo unido em prol do objetivo do Internacional, que é diretamente uma vaga direta na próxima Copa Libertadores da América. Fechou, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!